E é só para... Lúcia, obrigada, né, pela sua fala. E uma coisa que eu achei interessante, né, eu vou passar já para as perguntas, mas algo que eu achei muito interessante é que a gente, nos encontros, a gente ia apresentando, né, os capítulos aí do Retrotopia, né, e discutia, né, em cima dele. E é muito interessante, né, que você falou que esse discurso, né, e até pelo que a gente vai percebendo, como que esse discurso retrotópico ele está tão presente assim na mídia, né, e está cada vez mais presente, mais forte. Então era até muito legal que a gente via como que esse livro está tão atual, assim, como que a leitura dele é atual. Sim. E no entanto que a gente conseguia trazer exemplos assim de agora mesmo para apresentação, né? Então assim, como que esse discurso está presente assim na mídia, na política, né? Então assim, isso é muito interessante notar por esse aspecto. Tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Interessante, né? Mesmo quem está fora da academia, exatamente. Eu acho que é porque ele está bem presente na prática mesmo, né, Lúcia? A retrotopia, assim. Alguém tem alguma pergunta, gente? Se quiser abrir o microfone aí, pode fazer ou pelo chat. Vou fazer uma depois. A Tereza faz, depois eu faço. Pode fazer, Cristina. Espera que tem alguém falando. Acho que a Denise está falando. Pode falar, Denise. Então, primeiro, parabenizar a professora, agradecer dividir esse conhecimento com a gente. Gostaria de perguntar para ela, nós estamos enfrentando agora, dentro dessa retroutopia, uma variação de discurso em torno de um enfrentamento de dar nome às coisas como o nome deveria ser. Então, eu percebo, por exemplo, quando o Pazuello proíbe que os dados venham à tona, as pessoas usam a esconder, varrer para debaixo do tapete, mas não usam o nome que isso tem. Qual é a dificuldade de usar hoje a palavra censura, que é o que foi usado, que sempre existiu naquela época, e o nome disso é censura. Qual é a dificuldade de usar esse nome? Não, então, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar de censura, assim. Não, mas de um né? modo geral, a imprensa não trata como censura. Bom, não sei, aí talvez eu tivesse até que pensar sobre isso, porque talvez, não sei se por uma questão técnica, se a imprensa fica pensando muito a censura é alguma coisa que é imposta aos órgãos e não interna, né? Que aí talvez, estou pensando aqui enquanto eu estou falando, tá, professora? Eu acho que talvez seja uma questão até mais técnica mesmo, da nomenclatura, né? Então, a censura é algo que você impõe ao outrem, né? Você impõe ao jornal, você impõe ao espetáculo, tal. Nesse caso, eu acho que é controle da informação, talvez, né? Evitar que liberar somente parte da informação. Não sei se é isso, estou pensando aqui. Mas quando eu vou discordar, porque no momento que você controla a informação para os órgãos de comunicação, isto é censura, não tem outro nome, entendeu? No momento que você veta a informação, isso é censura. Eu acho que existe ainda uma autocensura embutida aí nessas questões dos veículos, e que isso ficou como um ranço e que eles não conseguem usar as palavras devidas. Chama de escamoteamento, de controle, quando, na verdade, é censura. Chamam de extremismo o que é terrorismo. Então, talvez tenha ficado esse ranço da autocensura. Não sei se eu estou errada. Não, eu acho que esse é um bom ponto, né? Porque realmente, assim,
Na memória coletiva, existe aquela ideia que é bastante cultivada até por muitos jornais, muitos veículos de comunicação, que todo mundo foi censurado, ou seja, todo mundo tinha o seu censor de estimação dentro da redação. Isso não é verdade. A grande maioria dos veículos foi autocensura. Recebiam lá os seus comunicados da Polícia Federal, da polícia, enfim, do Exército e tal, do que não podia ser dito, e aos poucos eles começaram a introjetar de tal maneira que eles criaram seus próprios índices do que não podia ser dito ou não. Sim. E que não era escrito em lugar nenhum. Né? Se você perguntasse, não estava escrito em lugar nenhum, mas todo mundo sabia. Estava ali no coletivo da redação, todo mundo sabia o que podia e o que não podia ser dito. Talvez isso esteja, eu acho que talvez você tenha razão, sim, talvez ainda faça parte de uma certa memória coletiva do jornalismo, pode ser. Afinal de contas, isso está me causando um incômodo terrível. Eu não estou conseguindo conviver com isso, porque, na verdade, o que a gente está sofrendo... Anteontem mesmo, o Pazuello baixou uma regra de que ele não pode ser criticado, do contrário, a pessoa sofre um processo. O que é isso, senão terror, a censura? Isto é uma censura. E quando aquela Jeromine é presa, ela não é presa como terrorista, né? Ela é presa como extremista. Então, isso é uma censura. Né? Se me permite, eu queria acrescentar alguma coisinha aí sobre a questão dos 50 anos e os 55 anos, a diferença entre uma coisa e outra, porque eu vivi isso muito de perto. Eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade e na Comissão da Verdade do Rio. E nessa época dos 50 anos, o que houve foi uma pauta muito bem amarrada por parte não só da Comissão do Rio, que é um núcleo próximo aos veículos, que é lá que estão as sedes, praticamente, né, do principal jornal, do Globo, principalmente, e a sucursal da Folha lá é muito forte. E houve uma pauta muito bem amarrada de eventos que praticamente obrigava os jornais a noticiar. E nos 55 não havia mais as comissões em funcionamento, porque naquela época dos 50 anos, a pauta de 2014 estava efervescendo, porque foi o auge do funcionamento das comissões que deveriam encerrar os seus trabalhos, a nacional em dezembro de 2014 e a do Rio em dezembro de 2015. Então, era muito importante que a gente marcasse bem aquele momento. Puxou os jornais para cobertura. Eu posso usar uma comparação com 2004, quando o golpe fez 40 anos, não existiu por parte da imprensa nenhum marco, nenhuma cobertura, nenhum evento, a não ser que eu criei no Jornal do Brasil, 1964, Olhares sobre 1964, 40 anos depois. E naquela época, a minha preocupação ao fazer esse caderno, o Jornal do Brasil vendia 30 mil exemplares, estava numa fase declinante. Com esse caderno, ele passou a vender no domingo, que era quando o caderno circulava, ele passou a vender 60 mil, tal o interesse. E eu sentia que o que eu precisava era trazer os personagens, os fatos. E o caderno ele teve essa característica de relatar, eram relatos. Né? Um ponto interessante aí é que o caderno, a princípio, criado por mim, era editado por mim, mas a princípio o Augusto Nunes, que era o diretor da sucursal de São Paulo, queria se meter a colaborar. Então, na primeira edição, eu mexia o texto na redação do Rio e ele alterava em São Paulo. Aí eu fui no Aquário e falei, olha,
a continuar essa subedição, eu vou largar esse caderno aqui agora. Ou o caderno é editado por mim e eu tenho controle sobre o que vai ser, obviamente que tirado da edição. Mas esse caderno ele tinha a preocupação de trazer os personagens. Foi a primeira vez que a Maria Tereza deu uma entrevista contando a fuga para o exílio. Então, teve um artigo do Jarbas Passarinho que não justificava o golpe, mas ele explicava o ponto de vista dos militares. Então, teve muito essa característica de relato. O dos 50 anos teve essa cobertura dos eventos, das descobertas, das comissões, cobertura de seminários que a gente organizou. Teve um na UERJ que teve ampla cobertura. E o dos 55 já veio com essa marca de Bolsonaro, essa que você muito bem expôs e explicou com muitos elementos. Então, quer dizer, eu fugi totalmente ao tema da censura, que era da minha pergunta, mas só porque está nessa sua experiência, nessa sua pesquisa, esse background aí dos 40 anos para fazer uma comparação. Sim, mas eu acho super interessante porque, como eu estava falando antes, né, o jornalismo ele é muito pautado por efemérides, mas mesmo essa pauta ela vai obedecer a uma série de fatores que tem a ver com a conjuntura, tem a ver com que assuntos estão dominando a agenda do jornalismo naquele momento, e até mesmo com os grupos que estão no poder ou não, né? E com o direcionamento que esses grupos vão dar. Então, isso acaba se refletindo. Mas de 40 para 50, a gente tem 10 anos. De 50 para 55, são só 5. E sendo que tem um ano, né? Tinha menos de um ano do governo Bolsonaro, e a mudança é muito grande. Eu acho que isso é o que chama a atenção da gente. Eu gostei demais Gostei demais de entrar em contato com essa sua pesquisa, porque eu não tinha. Nos 55, eu estava lá mergulhada num dau danado, né? Porque a gente tinha acabado de perder tudo, e eu não tive esse olhar, nem prestei atenção nessa cobertura, porque a gente estava por aqui de tudo. E isso, entrar em contato com essa tua análise foi muito interessante, porque dá para eu fazer um parâmetro com o que eu vivi nos outros dois momentos. Ai, que bom. Ô, Lúcia, tem uma perguntinha aí no chat. Deixa eu até abrir aqui no bate-papo. Olha, professora Lúcia, quanto à memória coletiva sobre a ditadura, a senhora falou sobre a esfera pública. Gostaria que a senhora ampliasse esse conceito dentro das mídias de compartilhamento de vídeos. Então, se a gente pensar, as mídias de compartilhamento de vídeos são também redes sociais, de certa forma, né? Então, assim, elas têm o que elas compartilham é um conteúdo diferente, talvez, de outros, né? Assim, como Twitter ou Instagram, que são fotos, mas até no próprio Instagram a gente já tem vídeos. E era um pouco o que eu estava comentando antes, né? Hoje a gente pode dizer que a esfera pública, ela, de certa forma, se desloca para as redes sociais. Mas a gente sempre tem que tomar um certo cuidado também quando fala sobre isso, porque, especialmente em países como o Brasil, em que a gente ainda tem, e a pandemia agora ressaltou bastante isso, a gente tem uma desigualdade digital gigantesca. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um monte de gente logada 24 horas por dia, em tudo quanto é mídia, canal, possibilidade, no celular, no tablet, no computador, no desktop,
a gente tem pessoas também que não têm acesso nenhum, né? Então, a gente tem que tomar, assim, quando eu falo que houve um deslocamento, houve, mas que ele não é total. Quer dizer, a esfera pública ela não está só nas redes sociais ou só nas mídias de compartilhamento, mas é um outro ambiente, mas é um ambiente em que publicamente se discutem os assuntos. Assim como a gente já teve nos cafés, lá no século XVII, XVIII, como a gente já teve nos jornais, que eram os grandes espaços de discussão das ideias e daquilo que estava em circulação com mais premência na sociedade naquele momento. A gente tem isso hoje acontecendo nas redes sociais, com um tremendo agravante, que é o que hoje a gente não só tem os benditos algoritmos, né, que vão direcionar e, portanto, a gente consegue, de repente, manter determinados assuntos circulando só numa bolha, como também a gente tem os robôs, que vão inflando determinados temas e aí fazendo com que, aparentemente, determinados assuntos pareçam ser os mais relevantes naquele momento, né? Se você fizesse um retrato daquele momento, que vão parecer ser os mais relevantes, mas que depois você vai ver que eles foram só inflados, né? Foram ali... não estou nem falando de ataque de bot, estou falando só do uso mesmo mais intenso dessas estratégias, desses mecanismos de automatização. Então, é um pouco complicado e é por isso que a gente também tem que tomar um cuidado quando a gente fala, assim, começa a tratar as redes sociais como sendo, né, o grande espaço onde tudo... Não, porque na verdade não é bem assim. Não é uma praça em que a gente está todo mundo falando ao mesmo tempo e todo mundo se ouvindo. Pode ser uma praça com algumas pessoas, outras estão do outro lado da rua, outras nem chegaram, se formaram grupos, não é uma conversa coletiva, né? E aí, assim, se a gente for pensar em relação à questão da memória coletiva, eu acho que tem um pouco isso, né? Porque se a gente considerar daqui a algum tempo o que é discutido nas redes sociais como sendo um retrato do que a gente pensa, do que a gente acredita, do que a gente escolheu guardar desse período, eu acho que a gente vai ter grandes problemas, né? Porque a gente vai ter muitos vieses aí. Então, eu acho que tem que olhar isso sempre com uma certa ressalva e pensando né, que as redes sociais elas nunca vão estar isoladas, elas estão inseridas num contexto social, num contexto político, num contexto histórico, econômico. Então, a gente tem que olhar o entorno também, né? Tem que olhar os outros fatores que acontecem por aí. Uhum. Acho que a professora Cristina agora quer falar uma... Não é, Cristina? Tem que ativar o seu microfone aí, Cristina, por favor. Ai. Obrigada, Ana. Oi, Lúcia, Denise, Oi, pessoal Cristina. todo que está aí presente. Super feliz de ver que discutir memória, nostalgia está sendo algo tão pertinente nesse momento, né? Eu queria te fazer uma pergunta até mais generalista, Lúcia, te agradecendo demais essa contribuição. Eu queria que você, de repente, se a gente pudesse abstrair o que é a nostalgia, mais no aspecto dessa nostalgia restaurativa e a retrotopia, toda vez que eu leio sobre esse desejo de um passado, né, que você pode ou não ter vivido, porque muitas vezes você quer reviver um conto de fadas, né, da Gata Borralheira, o que foi? Você nunca viveu aquilo foi uma história, um conto que te foi narrado na sua infância, né? Ou você tem um saudosismo, uma nostalgia de algo que você não vivenciou, como muitas pessoas têm uma nostalgia da Europa, uma nostalgia
de um romantismo do século XIX, ou dos dandies, ou da Belle Époque, né? Mas toda vez que eu penso na nostalgia, e na retrotopia mais recentemente, porque eu sou mais pesquisadora da memória como um todo, eu tendo a associar a algo conservador, a algo que seria restaurar, por exemplo, como no caso do nosso governo ou desgoverno Bolsonaro, esse mito da Revolução Redentora de 64, da ordenação do país pelo AI-5 e outros absurdos. Então, sempre me parece que a nostalgia e, no caso, a retrotopia, elas têm uma aderência a algo que seria conservador, direitista, até fascista, e não revolucionário. Será que a retrotopia ou a nostalgia podem ser revolucionárias? É isso que eu queria te perguntar. Olha, Cristina, assim, obrigada pela pergunta, porque eu acho que é uma pergunta para a gente pensar bastante. A nostalgia eu acho que pode. Tá? A nostalgia até acho porque eu não vejo tanto, talvez na restaurativa, sim, mas eu não vejo tanto esse aspecto tão conservador. Eu acho que pode sim ser conservador, e aí ele entra também até numa outra questão, que é um pouco também o medo da mudança que muitas pessoas têm, que é meio que inerente até para algumas pessoas, e que aí a nostalgia se torna, de fato, aquela coisa que eu me apego para me dar segurança, né? Então, nesse sentido, sim, é conservador por esse aspecto, eu super concordo com você. A retrotopia, e até o próprio Bauman vai falar isso, né? Ela surge mesmo como essa recuperação que vai acabar servindo muito aos nacionalismos, aos movimentos fascistas, aos nacionalismos assim extremistas, né? A uma linha mais de ultradireita, tal, e que vai chegar nesse passado mítico que provavelmente nunca existiu, mas que não vamos voltar a isso, porque isso é o que nós merecemos ser. Então, até acho que sim, nesse sentido, acho difícil a retrotopia ser alguma coisa que aponte para o futuro, porque é uma negação do futuro, né? Então, acho que, sabe, nela mesmo não tem ali já esse embrião do futuro, porque não quer ir para o futuro, quer continuar no passado e quer voltar para esse passado como se você pudesse apagar, né, assim, o que aconteceu. Então, a gente pode até, talvez, pegar o próprio exemplo aí das falas do Bolsonaro, em que ele fala muito que, por exemplo, ele quer mexer nos livros de história. Né? O Weintraub também falava muito disso. Né? Não, porque os livros de história são cheios de mentiras e tal. A retrotopia ela tem essa ideia, né, de que se a gente retorna para aquele ponto inicial, a gente precisa apagar o que veio depois, né? Assim, porque esse que veio depois ele não condiz com aquele estado idílico e tal. E isso que você estava comentando sobre a nostalgia que muitas pessoas, uma nostalgia de coisas que as pessoas não viveram, seja porque elas realmente não tiveram aquela experiência, ou às vezes até porque elas não tinham idade para ter vivido aquilo. O Apadurai tem uma expressão muito, ele chama, né, de nostalgia sem memória ou nostalgia imaginada, porque na visão dele a memória é sempre experimentado, a nostalgia não necessariamente, a nostalgia pode ser alguma coisa que você começa a desejar um passado que não foi experimentado. E aí isso vai avançando tanto na idealização que se torna, assim, realmente essa alternativa ao presente. Porque o presente, né, ele não é
como eu falei, ele não atende aos anseios, ele não atende às expectativas, ele aponta para caminhos muito distintos daquilo que aquele grupo está considerando como adequado, ou ele não aponta caminhos, né? Também pode ser um pouco isso. Tá? Então, assim, eu acho que eu vou até ficar pensando, mas realmente não consigo ver a retrotopia como sendo alguma coisa assim projetiva. Não vou nem falar progressista, tá? Vou falar projetiva, apontando para o futuro, porque eu acho que o objetivo dela mesmo é dar 2 passos para trás, entende? Deixa eu só te perguntar uma coisa, posso só para complementar, vai fazer uma réplica ou tréplica, Lúcia, porque eu acho que é para pensar mesmo. Eu queria até ver se você também compartilhava essa angústia que eu tenho frente a essas questões. No caso da memória, você faria realmente essa diferença? Quer dizer, a memória porque eu também acredito que a memória ela pode ser ficcionalizada, né? Você pode ter uma memória de algo que você ficcionalizou, que você... Tipo essa sensação que a gente tem do déjà vu, que a gente não explica bem, né? Estive ali, não estive, ou sonhei, ou idealizei, né? Quer dizer, mas eu queria até saber, porque você tocou nisso agora, e como você é uma pesquisadora da memória, você consideraria que a memória ela já atuaria no plano do vivido apenas, ou ela poderia também incluir o ficcionalizado, o sonhado, o idealizado, ou isso só seria a nostalgia? Não, eu acho que... por isso eu fiz até a ressalva, né? Para o Appadurai, ele faz essa distinção, né? Mas eu acho que não, acho que a memória, ela, principalmente se a gente pensar nessa dialética entre a memória individual e a memória coletiva, a memória que se implanta como sendo a dominante num grupo, e aí o Halbach vai falar isso o tempo inteiro, né? É essa memória que nutre a memória individual, a memória pessoal, e eu acho que nesse exercício de vai lá, vem cá, você acaba incorporando uma série de coisas que você, de fato, não... Né? E muitas vezes coisas que você viveu, você não lembra, porque aquilo não foi transformado em memória coletiva. Então, de novo agora, voltando aí à epidemia de meningite, que muitas pessoas tinham idade na época, mas não se lembram disso, porque isso não foi transformado numa memória coletiva. Algumas pessoas se lembram assim, tal, outras, eu me lembro que tive que vacinar e tal, mas não tem nem a dimensão do que aconteceu. Por quê? Porque isso, de fato, não foi alçado a um espaço, né? a um lugar de memória coletiva, né? De algo importante para ser lembrado pela sociedade como um todo. Né? Assim, o Pollack também fala bastante disso, que a gente tem essa memória subterrânea, que ela fica ali também porque você tem todo esse movimento de lembrança, de esquecimento permanentes, e tem memórias que elas são deliberadamente escondidas, ou, como a professora Denise vai preferir, censuradas. Né? Assim, elas são... e isso, talvez até, se a gente for para um aspecto mais psicológico, individual, memória de trauma é muito isso. Né? Tem pessoas que, por conta do trauma, elas apagam completamente o que aconteceu, mas elas guardam as cicatrizes. Elas só não lembram, porque aquilo foi quase que um mecanismo de defesa também. Mas quando a gente vai para a sociedade, nem sempre é um mecanismo de defesa. Na maior parte das vezes, é um mecanismo das forças que estão ali em disputa dentro da sociedade, que vão definir o que deve e o que não deve ser lembrado. Então,
é também nesse sentido. E aí a mídia, só para dizer, né? A mídia nos torna até escravos, né? Ou reféns disso que devemos ou não lembrar. Né? A gente tem discutido isso muito no grupo de pesquisa, no Consim, que tem essa linha, né? Tanto de um trabalho que vai aí ser muito parceiro do trabalho da Thalita, do cinema de rua, das sociabilidades, e aí há um olhar nostálgico que não seria negativo e talvez Sim, até, né? Mas há um olhar, quer dizer, de uma volta, de uma ocupação do espaço público. Mas tem também essa questão da mídia, né? Que hoje funcionaria como realmente quase que o lugar de memória. A mídia vai te dizer o que lembrar e como lembrar. Como lembrar de 64, se você não viveu. Como você vai lembrar da epidemia de meningite dos anos 70, que foi censurada no seu início, né? O governo militar, a ditadura militar, praticamente baniu, né, dos noticiários, e depois que aquilo volta, e aí porque já não dava mais para calar, né? Por conta, inclusive, de mortes e tudo mais. Bom, mas a gente tem esses aspectos da mídia e de uma mídia hegemônica, e hoje, com tudo isso que você já colocou aí, que a gente tem que estudar, quer dizer, dessa mídia que pode atuar contra-hegemonicamente, se ela der voz e cara a novos atores sociais, né, e ponderá-los socialmente, ou então ela, através de seus algoritmos, das grandes corporações ou de robôs comprados a peso de ouro por grupos aí de direita, que é o caso do Brasil, ela pode, então, trabalhar de uma forma a criar uma memória, né, que é uma memória implantada, é uma memória, né, que não seria nem herdada, né, como lá o Polo que vai falar, mas uma memória implantada a partir de um uso da mídia, que aí censura, mostra o que quer, né, e uma mídia que pode ser tanto a hegemônica, né, como a mídia, essa mídia contra-hegemônica. Né? O que é legal nisso é depois a gente pensar, eu acho que é uma coisa que tem que se pensar no futuro no Brasil, quer dizer, a gente também não tem arquivos, muitas vezes, né, para fazer essas pesquisas, e muitas vezes a gente também não tem como chegar a esses relatos por outras formas que não sejam, inclusive, a dos discursos, né, daqueles veículos hegemônicos que têm uma memória, que têm arquivos abertos ao público, né, e tudo mais. Mas eu achei essa tua, eu acho que as tuas respostas elas contemplam muito um pouco dessas preocupações, dessa maneira de ver também do que é a memória como narrativa, do que é a nostalgia como um sentimento, uma percepção que pode ser nutrida pela memória ou não, né? Mas porque aí ela pode ser, né, a nostalgia pode ser nutrida pelas séries que a gente vê na Netflix, né, pelo mundo imaginário, né? Então isso é muito bacana. A Netflix, inclusive, encontrou nisso um filão, né? Assim, ela tem ali é uma estratégia de negócio mesmo, de marketing, tal, de gerar conteúdos baseados na nostalgia. A nostalgia vem de gente. Vocês vão ler o Roysen, ele fala bastante disso, né? Essa cultura da memória que tem a ver com retrô, das coisas que voltam, do memória, assim, o fortalecimento da ideia do brechó, ela não é só por uma coisa de a gente tem que reciclar, porque vamos diminuir o impacto da indústria da moda, vamos ser mais sustentáveis. Não, também tem toda essa questão mesmo de voltar a um outro tempo, de usar uma coisa de um outro tempo, atualizar isso. E tem implicações muito interessantes. E você estava comentando, quando você estava falando, eu me lembrei de uma coisa assim, que eu comecei a estudar a memória pensando nos projetos de memória empresariais, ou seja, como é que as empresas contavam suas memórias, né? Assim, como é que o que elas escolhiam, assim, e claro, a maior parte das empresas também fazem isso
por conta de alguma efeméride, o aniversário de 10 anos, 20 anos, 50 anos da empresa, não sei o quê. Aí sempre tem aqueles livros, e aí é sempre aquela história bonita, a história que tem o mito do fundador, que tem, assim, tem vários elementos muito interessantes de você estudar e ver como é que as empresas escolhem contar o seu passado e apagar coisas do seu passado que não são tão bonitas assim, né? Mas especialmente aquelas que, por exemplo, atravessaram a ditadura no Brasil. E aí, depois que eu estudei um pouco essas empresas, eu comecei a me interessar pelas empresas jornalísticas que tinham projetos de memória. Como é que essas empresas escolhiam, assim, o que elas escolhiam guardar, ressaltar, tal. E aí eu fui estudar o Memória Globo, né, da Rede Globo, a Memória O Globo e o Acervo Estadão. E o Acervo Estadão é muito interessante. Depois ele sofreu umas mudanças e tal, ele já não está mais tão assim, porque ele gerava conteúdo diário, de noticiário, a partir só do seu acervo, sem nada novo. Então, é a antítese do que é o jornalismo, como a gente compreende hoje, né? Aquela ideia da novidade, do atual. Não? Ele pegava coisas assim, de 100 anos e estava colocando lá e tal. E assim, é muito interessante você pensar isso, né? Como também esses... E aí, tanto no caso, o Estadão, que tinha essa produção diária, e o Memória Globo, que gerou vários produtos, livros, minissérie, documentário, tal, como que esses veículos eles também terminam pautando o que deve ser lembrado pela sociedade. Não só pelas notícias que eles divulgam diariamente, pelo conteúdo jornalístico já regular, mas até pela reutilização do seu próprio passado. E foi por conta disso, né, que a Globo teve que fazer aquele editorial lá no Jornal Nacional, não sei se vocês vão lembrar disso, comentando o editorial de apoio ao golpe em 64. Ela teve que dizer que realmente a gente apoiou. Por quê? Porque ela liberou seus arquivos, né, para serem consultados e aí, de repente, ia ficar meio feio, né? Ela sempre negou, agora tinha lá, tinha o próprio editorial para as pessoas verem, e aí ela teve que falar isso, teve que apresentar. Então, assim, a mídia tem, nessa construção tanto da memória, do que é memorável, né, do que merece que a gente guarde, a mídia tem um papel importantíssimo. E também na alimentação da nostalgia, sem dúvida, com certeza. E agora, uma coisa que eu pensei, mas não cheguei a comentar, eu acho que agora a gente tem ainda um espaço mais forte para essa ideia de nostalgia, talvez, não sei se da retrotopia por parte da mídia, porque como o nosso artigo mostra, não necessariamente quando a mídia está noticiando a retrotopia, ela embarca no sentimento. Parece, inclusive, haver assim, um certo pé atrás, né? Não, espera aí, né? Assim, vamos contextualizar isso melhor, não é dessa forma. Mas isso talvez esteja muito ligado somente à questão da retrotopia. No movimento nostálgico, eu acho que não. Não é à toa que a gente tem um canal da TV Globo, da Rede Globo, desculpa, né? Do Grupo Globo, que só passa programa antigo, que é o Viva, né? Que só tem reprises o tempo inteiro. E que também a gente, por exemplo, em 2021, não sabe como vai ser essa produção, né? Já que está tudo praticamente parado, como vai ser a produção audiovisual para o ano que vem? Né? Assim, talvez a gente tenha um festival de revival mesmo, assim, vale a pena ver de novo, vamos assistir tudo, até porque também tem uma sensação de que 2020 é um ano que não acontece, né? Ele está tudo meio suspenso no tempo. Então, isso em todos os sentidos, né? Dos negócios à vida afetiva, tal, à vida comunitária, eu acho que tem essa sensação de que está tudo muito suspenso. E isso pode ser também um grande alimentador para a nostalgia, né?
Então, eu também não tenho nada contra, os vale a pena ver de novo, tá? O Mário postou aqui. Eu acho uma delícia esses vale a pena ver de novo. Eu também não tenho nenhum problema, adoro. Às vezes é assim, você revê alguma coisa que você viu há 20 anos, você vai falar, nossa. Não, e é legal em todos os sentidos, né? Porque a gente nunca atravessa o mesmo rio, né? O rio é sempre outro. Então, você vai ver aquilo de uma outra maneira, vai pensar, até mesmo se pai olha e fala, caraca, como é que eu achava isso muito legal? Porque você mudou também, né? Então, mas eu não tenho nada contra, eu só tô falando que assim, é justamente há esse desejo também, né? Assim, há essa, a mídia captura um pouco, ela capta e captura esse desejo de, de olhar para trás, olhar para o passado, e olhar para esse passado com saudosismo, assim, né? Então, ninguém fica pensando, por mais que as pessoas pensem assim, novela de época, ninguém fica falando do perrengue que era para, sei lá, lavar roupa, né? Assim, ninguém devia ter saudade daquilo, né? Tinha que lavar na mão, não sei o quê, parará, e várias outras coisas, assim, né? Que não existiam. As pessoas, mesmo, não tinha eletricidade, mas aí é tudo meio romantizado, de maneira que você, assim, de novo, né? A nostalgia, ela tem isso, ela só destaca o que é bom. Tanto que é super comum as pessoas terem uma nostalgia enorme de um lugar que foram, assim, ou num momento muito feliz da vida, ou quando elas eram crianças, e aí retornam, não sei quantos anos depois, olham e tem uma tremenda decepção. Por quê? Não só porque elas só retiveram na memória aquilo que era bom daquele momento, como também elas foram construindo aí sim, né? Imaginando, completando com a imaginação e com o desejo uma série de coisas que não correspondem à realidade, né? E também os lugares não ficam congelados no tempo. As pessoas não ficam congeladas no tempo. Então, quando a gente nunca retorna àquele tempo lá atrás. Por isso, sim, eu acho a retrotopia